Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso assunto de angiologia e cirurgia endovascular, a gente vai falar hoje sobre a embolização no trauma vascular. Então a gente vai falar algumas coisas sobre técnica, material e as principais indicações com as condutas, né, do tratamento principalmente percutâneo, o tratamento por cateterismo, angioplastia, embolização daquele trauma vascular. O sistema vascular ele é composto pelos linfáticos, que não está sendo destacado aqui, pelo sistema venoso e pelo sistema arterial. Então, o trauma vascular que nós vamos abordar nesse assunto de hoje são envolvendo as artérias, o sistema arterial e o sistema venoso. Então, a gente está deixando de lado o sistema linfático, os traumas linfáticos, então, que é um assunto à parte. A cirurgia vascular, ela é marcada, né, a cirurgia aberta, convencional, a cirurgia vascular, ela sempre foi marcada pelos avanços durante as guerras, as principais guerras, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque. Então esses conflitos, eles marcaram uma evolução tecnológica por necessidade, uma evolução técnica de novas técnicas cirúrgicas. Então isso aconteceu muito até a década de 60, 70, anos 2000. Depois disso, a capacidade tecnológica de se desenvolver novos materiais, catéteres com 2 milímetros, stents cada vez mais finos, stents também de 2 milímetros, materiais com custo que seja compatível com uma despesa de uma administração hospitalar, né, de uma administração pública para atingir vários pacientes, não só no nível experimental. Então isso começou a acontecer a partir dos anos 2000, do século 21. E a cirurgia vascular entrou nesse caminho, né? Apesar dela ser primeiramente descrita, a primeira angioplastia foi feita há mais de 50 anos atrás, em 1964, por esse médico americano, Charles Dotter. Então, Dotter foi considerado o pai da radiologia intervencionista, dos procedimentos então percutâneos, endovasculares, por ter feito a primeira angioplastia há 57 anos atrás. Ele fez sem o uso de um stent, ele fez com balão, com um sistema, na verdade foi nem balão, me corrigindo aqui, foi um sistema de dilatação progressiva, uma espécie de catéter, mas ele permitia a dilatação, ele foi aumentando o calibre daquele instrumento e foi dilatando aquela placa. Então ele conseguiu daí fazer a primeira angioplastia. 10 anos mais tarde, né, na década de 70, começaram então a descrever, a serem descritos, aparecendo na nossa literatura, os tratamentos de angioplastia, que é a abertura de um fluxo sanguíneo, né, por stent. Stent é um material, uma prótese metálica que se consegue posicionar, né, a gente vai colocar no interior da luz arterial para manter aberta aquela luz, aquele fluxo sanguíneo. Então isso é o stent, né? Não só stent na coronária, a gente ouviu muito falar angioplastia com stent, e isso para o leigo é uma cirurgia que aconteceu na coronária, mas pode acontecer na carótida, na artéria femoral, na artéria mesentérica do intestino e por aí vai. Mais algum tempo, né, conseguiu então fazer um material, evoluir esse material de uma tal forma que se tratou, o Paródia, um médico argentino, que há 30 anos ele fez então esse tratamento de aneurisma de aorta por uma endoprótese. É um stent, só que ele é revestido, ele tem uma película em volta do stent em que ele exclui o aneurisma. O fluxo entra pelo começo do stent e o fluxo sai no final do stent. Ele não passa para dentro do aneurisma. Depois eu vou mostrar um stent revestido, um stent não revestido. Isso vai ficar mais claro para vocês. Isso continua, né? Então, os avanços de conflitos foi uma necessidade, isso acontece na nossa sociedade. Como agora, nesse momento de Covid, muitos avanços aconteceram. Eu destaco aqui a forma de fazer vacina, que houve um avanço nessa tecnologia por necessidade. Isso acontece, né? Desde
a época que os homens, né, os primatas evoluíram para o Homo sapiens, essa espécie. A gente teve, por necessidade, evoluir para o manejo do fogo, o domínio do fogo, não só fazer o fogo, mas apagar o fogo, fazer um domínio daquele fogo, cozinhar alimentos. E essa necessidade foi evoluindo. Aqui é uma coisa parecida, né? Antes eram as guerras armadas que faziam essas evoluções, agora as necessidades, doenças, a necessidade de diminuir custo de internação hospitalar. Uma cirurgia, ela tem uma cirurgia aberta, convencional, ela tem uma mortalidade maior do que um tratamento percutâneo, endovascular. A recuperação de uma cirurgia percutânea agora é mais rápida, a pessoa ela se submete a uma anestesia local, uma recuperação mais rápida. Na maioria das vezes ela tem uma alta em 2 dias, dependendo do trauma. Se for apenas um trauma específico, ela tem condição clínica de receber alta no dia seguinte. Então isso vem evoluindo por necessidade clínica, né? Além de impulso envolvendo outras novas áreas, a área da ginecologia, a área do câncer, a área da pneumologia também vem evoluindo, e a necessidade de interação, de tratamento, né, de resolução daquelas doenças, daquelas sequelas, daqueles traumas, também fez uma necessidade de evoluir a tecnologia e fazer daí esse tratamento. É importante entendermos o mecanismo de lesão e a forma de diagnóstico. A gente tem que ter um diagnóstico preciso. Quanto mais preciso aquele diagnóstico, melhor vai ser a conduta para aquela situação. Pode ser uma conduta expectante, não tratar, porque é uma lesão venosa que não exige um tratamento. Pode ser uma conduta de intervenção rápida, uma urgência, o paciente não tem nem tempo de fazer nenhum tipo de exame. Se ele demorar 10 minutos no setor de radiologia fazendo algum método de imagem, ele pode evoluir a um choque hipovolêmico e morte daí. Então, dependendo da gravidade, nem tempo ele tem de fazer um diagnóstico. A gente precisa de interação desse entendimento, melhor dizendo, dessa compreensão desse contexto como um todo, para indicarmos a melhor situação. Saber se o trauma é penetrante ou é contuso. Então, a história do trauma, o mecanismo do trauma, se houve uma facada, um tiro, a gente fala um trauma por arma branca, essa facada, por arma de fogo, esse tiro, nesse projétil que atingiu a pessoa, é importante saber isso. Um acidente automobilístico, a pessoa estava com cinto, aquele trauma foi contuso, não houve uma penetração, uma laceração, uma lesão vascular de uma artéria ou de uma veia, mas houve uma contusão, um trauma que houve uma inflamação, uma ruptura de um ligamento, né? Às vezes tem algumas artérias são suspensas, são fixas por ligamentos, houve alguma laceração desse ligamento, mas não a perfuração de algum objeto. Então isso é importante nós identificarmos o local do trauma, a extensão do trauma, a gravidade do trauma, né, para poder saber qual que vai ser o tratamento após isso, né, o tratamento que vai resolver essa questão. Se vai ser cirúrgico, convencional, cirúrgico endovascular, ou mais uma vez expectante. Aquela lesão é só tratar clinicamente, repor sangue, hidratar, antibiótico, e não precisa de uma intervenção cirúrgica. Nós vamos discutir depois sangramentos diretos e indiretos. Isso vai mais no método de imagem. Para fazer um diagnóstico de sangramento, nem sempre a pessoa tem que estar sangrando. A gente vai ver como que isso é feito. A pessoa pode não estar sangrando, exteriorizando aquele sangramento. O médico não consegue enxergar, identificar de onde se é do pulmão, se é do abdômen, se é da pelve, mas um exame de hemograma mostra isso. Então a pessoa tem uma queda de hemoglobina, a pessoa está anemiando, né? Essa anemia vem piorando de uma forma progressiva, e ela tem sintomas de cansaço, de fraqueza junto a isso. Então a gente pode procurar sinais indiretos, vai envolver daí necessariamente métodos de imagem. Aqui são os mais importantes que a gente usa. O ultrassom é o método mais acessível, mais disponível, por ser o mais barato. Ele é rápido de se fazer, né, relativamente comparado a esses outros, mas ele tem um problema que ele não identifica estruturas
que estão atrás de ossos, né? Então protegidas por estrutura ósseas, ou onde tem muito ar. Então uma alça de intestino dilatada, uma obstrução intestinal no abdômen pode diminuir essa sensibilidade de ultrassom para identificar lesões no retroperitônio. Então isso torna o ultrassom limitado nesse quesito, onde tem então situações com muito ar ou lesões intratorácicas, intracranianas, onde tem ossos, então a gente não consegue fazer o diagnóstico com ultrassom. Se usa bastante no meio, né, nos hospitais especializados em trauma, tomografia, é um método que tem grande sensibilidade, alta sensibilidade, é um método anatômico. Você pode usar contraste na estrutura vascular, então, um contraste venoso, se injeta contraste na veia, mas se faz diagnóstico na fase arterial, para identificar artéria, ou se faz diagnóstico na fase venosa, para ver veia, ou até na fase parenquimatosa, para ver os órgãos, as vísceras. Então, se usa muito a tomografia. Em hospitais especializados, é rápido a tomografia, está disponível no setor de trauma. Tomografia de 64 canais, fazem um escaneamento, né? Fazem um exame de tórax, abdômen e pelve, em poucos segundos, 2, 3 segundos, está escaneado todo o tórax, abdômen e pelve de um paciente, por exemplo, né? A ressonância teria uma sensibilidade, também é um método anatômico, mas ela tem alguns obstáculos. Ela tem menor disponibilidade do que uma tomografia, por ser mais cara, e ela tem uma situação que objetos ferromagnéticos, como os usados na monitorização de pacientes com vítimas de trauma, que são esse perfil de pacientes que nós estamos falando hoje, de trauma vascular, eles têm oxímetro, às vezes monitorização cardíaca, tubos de oxigênio. Então, todos esses materiais, eles não são compatíveis com o ambiente de ressonância. A ressonância usa um campo magnético de alta potência, altíssima potência, onde um objeto ferromagnético desses citados, eles podem grudar no aparelho de ressonância, daí não permitir mais os exames. É necessário desligar aquele aparelho, chamar uma assistência técnica, interditar aquele setor. Isso pode durar vários dias por conta dessa situação. A ressonância funciona como um grande ímã. Então, nesse ambiente que tem um campo magnético da ressonância, não pode entrar objetos ferromagnéticos, o que é incompatível com pacientes, então, no setor de urgência e emergência, que eles são muitas vezes monitorados, tá? Além de, então, repetindo que a ressonância tem um maior custo em relação à tomografia. A arteriografia, aqui ficou cortado, mas aqui uma arteriografia é um exame diagnóstico, mas que nos permite o tratamento. É esse que é o exame percutâneo, esse que é o tratamento endovascular que a gente vai citar. Além de um diagnóstico, nos permite tratamento. É feito no ambiente de hemodinâmica, onde se tem um aparelho que a gente chama de angiógrafo. Se faz ali cateterismo do corpo inteiro, da perna, dos membros inferiores, então, dos membros superiores, carótida, intracerebral, tórax, abdômen, pelve. Se faz esse cateterismo seletivo e daí é possível fazer um tratamento direcionado àquela lesão. Com relação aos diagnósticos de tratamento, né? Isso aqui é uma arteriografia, eu acabei de falar, é possível fazer então um cateterismo, tem um catéter posicionado, aqui vai ser carótida externa, aqui um ramo maxilar, então está na face no paciente, esse paciente foi vítima de uma facada, então um trauma por arma branca, e a gente vê extravasamento de contraste nesses ramos maxilares. Aqui é um ramo temporal que passa perto da orelha, o paciente está de perfil, então nariz para cá, a nuca para trás, carótida externa, ramo maxilar que vai para a maxila, e aqui ó, sangramento, toda essa cor aqui, esse cinza é o trauma, onde foi o caminho da facada, a faca pegou esse trauma, esse trajeto e extravasando, aqui provavelmente pela cavidade nasal. Eu não tenho mais diagnósticos, né, mas provavelmente está sangrando pela cavidade nasal e pelo trajeto do trauma por arma branca. Então, um dado direto, está sangrando esse paciente.
Outro dado direto, um sangramento na bolsa de colostomia. Então, pós-operatório, esse paciente foi submetido a uma colectomia por câncer e uma colostomia. Colostomia é essa cirurgia que se faz uma fístula, se faz uma anastomose, se costura então esse intestino grosso na pele do paciente para coletar as fezes. Esse aqui é uma bolsa coletora, se coleta fezes e no 6º dia pós-operatório o paciente estava sangrando. Então é um dado direto. Então se colhia sangue nessa bolsa coletora. Então é um tratamento que exige até uma certa urgência. Os dois tratamentos exigem uma agilidade, uma urgência no tratamento, com o risco de um choque hipovolêmico e morte. Agora são sinais indiretos. Todos que eu vou mostrar não está sangrando de fato, mas é sinal que tem uma lesão vascular. Aqui é um catéter posicionado com angiografia com subtração digital. Então esse exame aqui, a maioria que eu vou mostrar para vocês é uma arteriografia, porque está numa artéria. O nome genérico é uma angiografia. A angiografia pode ser feita então numa artéria ou numa veia. Quando é feita numa artéria, a gente chama já direto essa angiografia de arteriografia. Eu já sei que está numa arteriografia renal, isso aqui é um rim. Aqui tem uma aorta, vocês não vão saber isso, ninguém saberia, porque eu sei o caso, né? A gente não consegue identificar uma aorta aqui, nem isso aqui é um rim, mas é um caso de um paciente com uma biópsia renal, foi feita uma biópsia percutânea. Aqui é o rim esquerdo, catéter, uma arteriografia renal. Era para eu ver apenas as artérias renais, mas eu vejo aqui no polo inferior um retorno venoso, está começando a voltar uma veia. E se a gente olhar de direita, existe uma veia cava aparecendo, um retorno venoso, uma veia cava começando a encher. Numa fase arterial, era para ver apenas a artéria, eu estou vendo veia ao mesmo tempo. Então nesse ponto aqui existe uma fístula artério-venosa, uma comunicação da artéria com a veia. Isso é um sinal de sangramento indireto. Outro sinal de sangramento indireto a gente chama de pseudaneurisma, está marcado aqui. Aqui também o paciente que foi submetido a uma biópsia, no caso agora de fígado, biópsia hepática, tem um catéter posicionado na artéria hepática, na hepática própria. Aqui então é a artéria hepática direita, o ramo da artéria hepática direita, né, os ramos intrahepáticos, a artéria hepática esquerda, os ramos intrahepáticos. Então nesse local aqui, algum ramo intrahepático esquerdo tem um pseudaneurisma, essa situação que não tem um extravasamento, como eu mostrei nos slides anteriores, um sangramento ativo, mas fica contido. Esse hematoma aqui, esse sangramento está contido, que a gente chama então de pseudoaneurisma. É um sinal de sangramento, um sinal indireto de sangramento. Estamos autorizados a tratar esse paciente aqui, nesse portador de fístula arteriovenosa, nesse aqui com pseudaneurisma, dependendo da clínica dele. Assim como esse, outro dado indireto, é uma amputação do ramo arterial. Aqui é um catéter posicionado na artéria ilíaca interna, tá? Então isso aqui é uma artéria ilíaca interna, ele tem uma divisão que a gente chama de posterior, que vai para os glúteos, e uma divisão que a gente chama de divisão anterior, que vai para a bexiga, para o útero, para a próstata. Então aqui tem uma amputação. Essa artéria, ela fica, de repente ela termina, não é igual uma raiz de uma árvore, ela que seria cheio de ramos aqui, né? Igual uma raiz de uma árvore. Não, ele está amputado, de repente aquela artéria se interrompe. Então aqui é um sinal indireto de sangramento. Aqui teve um trombo pelo trauma vascular, esse trombo ocluiu esses ramos. Junto com uma história de trauma, nós estamos autorizados também a tratar esse paciente. E o quarto sinal indireto, esses quatro são os mais comuns que a gente descreve, né? É o blush, essas áreas hipervascularizadas, né? Então aqui a gente está vendo o fígado, é um paciente com trauma abdominal, vítima de acidente automobilístico, o catéter está posicionado também na artéria hepática, que já seletivo na artéria hepática direita, aqui na artéria hepática direita, né? Aqui os ramos intrahepáticos, essa artéria hepática direita. Nesse local aqui tem uma área hipervascularizada, outra área hipervascularizada, um pouco de área hipervascularizada. Então esse paciente está tendo um sangramento hepático, né? Então ele está autorizado também a fazer um tratamento desse paciente. Então a gente chama de blush
ou áreas de hipervascularização. Notem que esse fígado ele está heterogêneo, ele está mais escuro, um padrão de cinza, que é o normal de fígado, as artérias aqui estão normais, mas um padrão de blush, que tá diferente, normal, um padrão de blush. Então, fígado heterogêneo, com áreas, então, de sangramento, são os hematomas. Esses quatro sinais, então, são sinais indiretos, que a gente procura nos métodos de diagnóstico. Aqui são todos uma arteriografia, são todos na artéria, então são todos uma angiografia com subtração digital, a gente vê bem os vasos. E após identificar os vasos, a gente fez um método de diagnóstico, a gente pode, pelo mesmo acesso, por esse mesmo catéter, esse mesmo catéter, e esse mesmo catéter, a gente faz o tratamento. Pode ser uma embolização, jogar partículas para embolizar, pode ser um stent revestido, colocar um stent pequeno revestido, eliminando aquela fístula, aquela comunicação com a artéria e veia. Então a gente vai identificar para poder tratar. Daí eu comentei aquela hora, é importante a gente ter um diagnóstico mais refinado, né? O diagnóstico mais preciso possível, para a gente poder fazer o melhor tratamento possível. É importante a gente saber o valor daquele diagnóstico também, se esse diagnóstico tem que ser preciso, mas ele tem que avaliar o risco daquele tempo de diagnóstico, se demora a fazer aquele diagnóstico, se tem aquele serviço de ressonância, de tomografia naquele hospital, se existe a equipe para fazer aquele exame, se a equipe é experiente para fazer aquele exame. Porque se não tiver essas respostas aqui, se for demorar o exame, ou se tiver um risco para fazer aquele exame, a gente não vai ter essa capacidade de ter o diagnóstico. Vai ser necessário daí fazer um tratamento sem aquele diagnóstico. Então, isso eu quero dizer aqui, o valor das informações. A gente não vai fazer um exame diagnóstico a qualquer custo. Se o paciente está instável do ponto de vista hemodinâmico, você está com choque hipovolêmico, hipotensão, taquicardia, sinais de baixa perfusão, né, palidez cutânea, a gente não vai fazer nenhum exame, a gente vai operar esse paciente o mais rápido possível, tá? Então essas informações elas vão se juntar, se o paciente tem condição clínica, se ele está estável para fazer esse exame, se tem tempo para fazer esse exame, se fazer esse exame se gasta mais tempo ainda, se tem uma agenda naquele hospital, naquele serviço, para a gente poder ter aquela informação. O ideal é que se tenha, sim, as informações, quanto mais precisas, melhores, mas não é a qualquer custo. A contraindicação mais importante para a gente guardar de um procedimento vascular é a indicação cirúrgica para aquele paciente. Então, por exemplo, o paciente teve um trauma vascular abdominal, né, com uma lesão diagnosticada de um vaso esplâncnico, de um vaso de uma víscera abdominal, de artéria ou veia, mas também foi diagnosticado nessa tomografia, por exemplo, uma lesão de intestino, uma laceração do intestino. Esse paciente tem uma indicação cirúrgica para tratar aquela perfuração intestinal. Então, por essa indicação cirúrgica, vai se tratar a perfuração intestinal e já está fazendo então uma cirurgia, vai se tratar aquela lesão vascular. Então essa indicação cirúrgica vai contraindicar uma abordagem endovascular. O paciente pode perder tempo nessa abordagem endovascular e aquela indicação cirúrgica da perfuração intestinal, ele vai evoluir com uma peritonite grave e aquele tempo perdido pode ser fatal para o paciente. Então uma contraindicação de uma abordagem endovascular é uma indicação já de alguma cirurgia, tá bom? Com relação aos materiais embolizantes, são vários materiais que a gente pode embolizar. Embolizar significa ocluir aquela artéria, por exemplo. Geralmente a gente usa em artéria, que vai ter, na verdade, é sempre, né? A artéria pode ser uma artéria pulmonar ou uma artéria que não seja pulmonar, uma artéria que seja ramo, né, da aorta ou ramo secundário dessa aorta ou até terciário de aorta, que sai as carótidas, artérias para os membros superiores, artérias viscerais, artérias para os membros inferiores.
por que eu separei a artéria pulmonar das outras artérias, né? Artérias que são ramos diretos da aorta ou ramos secundários da aorta. Porque a artéria pulmonar, ela sai do coração, né? Assim como a aorta, mas ela vai terminar no próprio pulmão. Ela tem uma microcirculação ali entre ventrículo direito e pulmão. A artéria pulmonar é só isso. Então ela tem um raciocínio diferente. A gente não tem acesso arterial na artéria pulmonar. A gente tem um acesso venoso para a artéria pulmonar. Se a gente quiser chegar na artéria pulmonar, a gente tem que funcionar uma veia, entrar na veia cava, seja a veia cava inferior ou superior, daí cateterizar o átrio direito, ventrículo direito, aí sim a gente está na artéria. Daí a gente pode embolizar essa artéria também. Às vezes não é possível embolizar, jogar material particulado, porque embolizar uma veia, isso vai causar uma embolia pulmonar. Então, se eu jogar um material particulado numa veia, por exemplo, safena, ela é tributária da veia femoral, que vai ter um calibre maior. Então, esse agente embolizante, que é um fragmento, ele vai viajar nessa circulação venosa até causar uma embolia pulmonar. Tá? Então, eu comecei a falar esse assunto, é importante separar, então, procedimentos venosos de arteriais. Esses materiais embolizantes se usam em traumas arteriais, tá? Eles podem ser biológicos, não se usa muito, isso aqui é mais uma questão histórica, né? Usar o coágulo do próprio paciente, injetar então, isso que acontece, tem um cateterismo, né, feito, vou voltar um slide aqui para a gente ver uma situação. Essa situação do trauma hepático, a gente aspira o sangue do paciente, espera ele coagular, daí injetaria esse mesmo sangue coagulado para o sangue ocluir essas artérias aqui hepáticas. Isso já foi usado no passado, mas não se usa mais. É um fragmento errátil, a gente não consegue prever se aquele êmbolo vai fechar aqui logo no início ou mais distal. Se a gente tivesse controle nesse agente embolizante, se ele fechar os ramos mais distais, melhor é para esse paciente. Então é o que a gente faz hoje com os materiais mais modernos, né? Mas aqui é um dado histórico. Hemostático é uma evolução disso. Os materiais hemostáticos, a gente usa muito o gel Fuan, é um material que eu vou mostrar para vocês. Ele é uma espécie de espuma, né? Uma espuma que tem uma compatibilidade para se usar no corpo humano. Ele é absorvível também, o material biológico, o sangue vai ser absorvido. É até uma coisa ruim ser absorvido muito rápido, porque não deu tempo daquela artéria, né, daquela lesão ser cicatrizada. O gel Fuan já dura mais dias, é mais interessante isso, então já tem tempo para aquele vaso ser cicatrizado. E os materiais particulados, que a gente vai mostrar nas próximas imagens, eles podem ser de plástico, polivinil álcool, é uma espécie de plástico, ele não vai ser absorvido, vai ser de uma forma permanente aquela embolização, a gente vai entupir aquela artéria de uma forma permanente. Pode ser mola, vou mostrar para vocês, ou balões destacáveis, vasos maiores. Esferas é uma evolução da partícula, também são de uma espécie de plástico, um material sintético, mas já são todas em formas esféricas, enquanto PVA é um material como se fosse ralado, né? Imagina um tijolo de plástico sendo moído, ralado, então ele é tudo irregular. É óbvio que não é feito dessa forma, né? Coloquei, mas é mais ou menos isso para o nosso raciocínio. As esferas já têm uma elaboração do material, elas são todas esféricas mesmo, com tamanho premeditado, já sabe quais são as dimensões daquela esfera, então nós sabemos com qual vaso a gente deve tratar, com qual calibre de esfera a gente deve escolher. Vou mostrar agora os slides para ficar mais claro para vocês. Existem materiais líquidos, né, que te injeta ele líquido e lá dentro do corpo ele vai polimerizar, ele vai solidificar. Então o material chama cianoacrilato, é uma forma de super bonder, mas é um super bonder, a cola super bonder para uso medicinal, então a gente chama de cianoacrilato. Isso é igual o super bonder mesmo da cola, ele é líquido e quando ele entra em contato com a superfície que a gente quer fazer, a gente quer colar, ele vai solidificar e colar aquele material. Aqui é parecido, ele é líquido,
E quando a gente injeta, ele entra em contato com o sangue, ele vai polimerizar, ele vai colar aquele sangue por dentro, literalmente. Ele vai ocluir, embolizar de uma forma permanente aquele vaso. Estou mostrando mais os protótipos, né? Aqui são parecidos, são situações parecidas. A gente pode usar material esclerosante, álcool absoluto, ele vai provocar uma inflamação intensa naquele vaso e ele vai então trombosar. Então se usa em vasos de menor calibre, pode ser artéria, se usa muito no procedimento estético de esclerose de telangiectasias, né? De varizes pequenas nas pernas, por exemplo. Procedimento estético se usa o álcool absoluto ou a glicose 50%, né? Eles têm então uma embolização permanente, a glicose aqui em longo termo, ela pode ser recanalizada. Etamolim também é um outro agente embolizante, é uma espécie de detergente, né? Que ele tem essa capacidade de ocluir. Quem usa muito é o pessoal da endoscopia, se faz então a esclerose das varizes gastroesofágicas com etamolina, né, um agente embolizante. Catéteres balão, você pode então ocluir o vaso de uma forma temporária, usando um balão, a gente insufla um balão, ele oclui, a gente desinsufla, aquele balão volta ao estado normal e aquele fluxo é restabelecido, ele volta. Aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui são partículas de polivinil álcool. Então, são esses materiais aqui. Eles são triturados, né, até formar esses materiais pequenos. Existe uma previsão de tamanho. Eles são armazenados, né, eles são classificados em tamanhos com a forma de peneira, em 200 micrômetros ou 300 micrômetros. 700 micrômetros, 2.000 micrômetros, 2.000 micrômetros são 2 milímetros, aqui é 0,7 milímetro, aqui é 0,2 milímetro. Então, os mais usados são esses da frente aqui, ó, 200, 300 ou 700 micrômetros, ou seja, são pós, né, como se fosse grãos de areia pequenos, menores que 1 milímetro, que a gente vai injetar no paciente. A gente injeta naquela artéria para embolizar. Ou um gel Fuan. Gel Fuan, aquela espuma que eu comentei, é uma espuma que a gente picota com uma tesoura, com uma lâmina de bisturi, a gente picota aquela espuma, a gente faz ela bem pequena. Aqui é uma seringa de insulina, uma seringa pequena de 1 ml para a gente ter uma comparação. A gente picota pequeno, daqui a gente aspira com a seringa de novo, junto com uma solução, né? A gente coloca uma solução de soro fisiológico e contraste, aspira isso e injeta no paciente. Isso vai embolizar, ele vai também um material particulado. Aqui também, um material particulado, ele é mais fino do que esse. A gente vai misturar com soro fisiológico, nós vamos misturar também com contraste e injetar isso no paciente. Essas partículas, elas evoluíram para a esfera, então aqui já são esferas, a gente não consegue ver direito, mas esses materiais não são mais material moído, ele parece areia, não, os materiais são sempre esferas, são esféricos os materiais, é uma evolução desse material aqui que não é esférico, então a gente consegue predizer com uma chance, né, com uma resposta melhor, qual vai ser o vaso que ele vai ocluir. Ele também é dividido em micrômetros, de 100 a 300 micrômetros, 300 a 500 micrômetros, bem parecido com o anterior, mas com a chance de previsão maior, por ele ser esférico. Então, se eu quero embolizar uma artéria hepática, como eu mostrei, e eu sei que ela tem mais ou menos de 300 a 500 micrômetros, eu vou usar partículas em torno disso, de 300 a 500 micrômetros, para embolizar as artérias hepáticas. E elas vão embolizar seletivamente, sem embolizar ramos mais proximais. Se eu usar um material desse tipo, por exemplo, eles vão embolizar de uma forma mais proximal, mais precoce, menos seletiva. Então eu vou provocar uma isquemia maior. E eu posso melhorar esse resultado provocando uma isquemia menor, mais seletiva. Vou voltar aos slides para vocês terem uma ideia de novo. Aqui é aquele fígado, a gente já comentou sobre ele, né?
catéter na artéria hepática direita. Se eu jogar um material particulado grande, ele vai embolizar os ramos mais proximais e vai causar um infarto, uma isquemia maior do fígado. Se eu conseguir colocar um microcatéter nessa artéria, nesse ramo aqui, intrahepático, e embolizar com aquelas esferas de 300 micrômetros, por exemplo, só esse blush, o tratamento é mais preciso, tem menos isquemia, menos dor, menos efeito colateral, uma recuperação mais rápida, uma insuficiência hepática, um grau de insuficiência hepática menor. O paciente tem menos risco com isso. Mesma coisa, se eu conseguir chegar com um microcatéter nesses ramos aqui, esse ramo, por exemplo, de baixo, e embolizar esse blush, essa área hipervascularizada com uma esfera, vai ser melhor para o paciente do que embolizar daqui onde estou e um gelfan, aquele material particulado grande, que não é previsível, ele embolizar os ramos proximais. Se embolizar os ramos proximais mais uma vez, o infarto vai ser grande, essa área de isquemia vai ser grande. Então, o paciente vai ter maiores repercussões, né? Vai ter uma dor, vai ter mais dor, vai ter uma insuficiência hepática de maior grau, que pode trazer mais complicações para ele. Aqui é o cianacrilato, o nome técnico dele é N-metilcianacrilato. Ele é líquido, assim como o Superbonder é líquido. A gente vai injetar esse líquido dentro da artéria, da luz vascular, daquela lesão que a gente está tratando, e ele vai daí polimerizar. Os outros são todos materiais líquidos também, né? Aqui eu acrescentei o polidocanol, é um agente esclerosante também, parece um detergente, como como a etamolina. Eles vão embolizar, esclerosar, provocar uma inflamação dos vasos e aquele vaso vai trombosar. Aqui é um material parecido com o Superbonder, com o cianacrilato, então, só que ele tem uma capacidade de não grudar o catéter. Aqui tem um problema da gente se demorar muito a puxar o catéter. Se essa cola envolver o vaso, refluir para o catéter, ela voltar para o catéter, aquele catéter pode ficar colado, a gente não consegue mais tirar o catéter. Esse material é um material mais moderno, que ele consegue então polimerizar do mesmo jeito, só que ele não adere o catéter não fica grudado naquela massa que a gente está embolizando, ocluindo, a gente puxa devagar aquele catéter. As esferas então, com mais detalhes, né, são materiais esféricos. Então, a gente consegue ter uma previsão de embolização. Então, os materiais, eles são também divididos, estocados, né, em tamanhos diferentes, de 100 a 300, 300 a 500, de 900 a 1.200 micrômetros. Então, ele vai ser compatível com o catéter proporcional ao tamanho dele. Então, isso foi um grande avanço na medicina, da cirurgia endovascular, porque agora a gente consegue, com um microcatéter, um catéter de 0,011 polegadas, isso é bem menor que 1 milímetro, usar partículas, né, de 0,1 milímetro, ela passa nesse catéter e vai embolizar, então, ramos bem pequenos. A gente é bem seletivo para embolizar. Isso melhorou a técnica, os resultados e diminuiu a mortalidade dos pacientes. Se a gente só tinha material grande, a gente só podia usar catéteres maiores e daí embolizar só vasos grandes também. A gente não conseguia ser seletivo nessa isquemia. Os materiais, continuando, falei dos agentes embolizantes, agora eu vou falar dos stents. A gente trata uma fístula arteriovenosa com stent. Então tem aquele rim que eu mostrei que tinha uma artéria e logo voltava numa veia, essa comunicação que é uma fístula, a gente pode colocar daí um stent revestido. A diferença desse stent para esse stent é que esse aqui tem um revestimento. O sangue vai entrar por aqui e vai sair por ali. No caso da fístula, ele vai entrar, sair por ali, excluindo a fístula. Vamos supor que aqui teria uma veia e o sangue estava passando pela veia, né, por uma fístula por aqui. Esse stent agora ele vai excluir aquela fístula. Aqui é o local onde se passava, tinha uma comunicação da artéria com a veia, não vai ter mais. Essa película impede isso, o sangue vai passar por aqui, direto para lá, e aqui vai cicatrizar, aquele vaso vai cicatrizar. Aqui não tem isso, mas trata algumas situações, como a dissecção, por exemplo. Dá um exemplo aqui de um trauma de carótida, um trauma automobilístico, a pessoa teve
uma pancada, um trauma contuso no pescoço, de alguma forma ele bateu o pescoço no volante, por exemplo, a pessoa estava sem cinto, bateu o pescoço no volante, teve um trauma com dissecção na carótida, aquela dissecção impede o fluxo na carótida. A gente vai colocar um stent como esse, não precisa ser revestido, um stent pode ser aberto naquela dissecção, para aquela dissecção deixar o fluxo passar de novo, né? Aquela dissecção, na verdade, impediu o fluxo. Se coloca o stent, aquela dissecção ela desaparece. O stent empurra o que foi dissecado de volta para a parede, para ele cicatrizar de novo. A dissecção quando tem dois caminhos para o sangue, né? O sangue está passando entre as paredes de uma artéria. Tem a camada adventícia, a camada média, a camada íntima. De alguma forma, aquele acidente fez com que o sangue passasse em dois locais, dissecando. Então, aquilo pode diminuir a luz verdadeira do vaso, impedindo o fluxo. Se coloca um stent, não precisa ser revestido, aquela dissecção, então, ela é tratada. O que estava dissecado vai encostar, o stent vai manter aquilo tudo encostado de novo e vai cicatrizar. Os acessos que a gente usa, aqui no caso, acessos arteriais, o trauma vascular de maior impacto, de relevância clínica para tratamento vascular são os arteriais, porque a artéria tem uma pressão maior, a pressão da artéria é 120 por 80, né? Vou falar uma pressão média de 100 milímetros de mercúrio, enquanto que a veia, a pressão média é de 2 milímetros. Então, enquanto na artéria a pressão é de 100 milímetros, a veia tem uma pressão de 2 milímetros de mercúrio. Então, muitas vezes, um trauma venoso, a conduta é expectante. Ele vai cicatrizar por ter baixa pressão, a chance de cicatrização é muito grande, mesmo que seja na veia cava, uma veia de grande calibre, a gente evita uma cirurgia, a gente evita um cateterismo, por saber que a conduta expectante costuma dar certo. Exceto, obviamente, naquelas lesões grandes, a gente identifica uma lesão de veia cava extensa, a gente já imagina que não vai cicatrizar espontaneamente, daí precisa de uma intervenção, né? Os traumas arteriais, então, por ter maior pressão, então o risco de complicação é maior. Os acessos que a gente usa mais são os acessos femoral e o braquial. Os dois estão destacados aqui por conta do calibre. Aqui, esse destaque que é dado acesso, que pode ser a carótida, aqui é de exceção. A gente não vai fazer uma punção de carótida, a não ser que seja estritamente necessário. A pessoa tem uma contraindicação de fazer algum outro desses acessos que eu falei, né? Então, esses acessos que eu mostrei que são possíveis, mas os mais usados são femoral e braquial pelo calibre e pela segurança que é. A carótida vai ser um acesso de exceção, a gente não vai fazer isso normalmente. Acessos alternativos, acesso braquial, aqui vai ser acesso radial ou ulnar. A dificuldade aqui é que eles são artérias de pequeno calibre, artérias menores, então os materiais que a gente usa são materiais que tem que ser de pequeno calibre, então nos limita muito. Muitas vezes eu não consigo usar um stent revestido porque ele pede um acesso, ele é mais calibroso, então pede um acesso mais calibroso. Aqui o acesso axilar, né, o acesso humeral, braquial, só que não na fossa cubital, um braquial aqui próximo ao húmero ou axilar, é um acesso de exceção. Muitas vezes ele precisa ser cirúrgico, para a gente poder fechar com um ponto de arteriorrafia, dar um ponto, para a gente não conseguir comprimir essa artéria, ela já está mais profunda, difícil compressão essa artéria. Aqui destaquei talvez um acesso, vamos supor que seja um acesso aórtico, tá? Não está colocado na aorta, que é o vermelho, mas existe um acesso aórtico direto, uma punção aórtica, mas assim como a carótida, é um acesso de muita... tem que saber, um acesso, não é nem alternativa, quando a gente não consegue de forma alguma outros acessos e não tem outro jeito de tratar o paciente para a gente fazer hoje em dia uma punção direta na aorta, uma punção direta na carótida. Possível a gente não vai fazer isso, é de extrema exceção esses acessos. Então, para resumir de novo, os acessos mais usados, femoral, braquial na fossa cubital, porque eles são acessos de
artérias, por meio de artérias, então, de calibre maior. A gente consegue comprimir mais facilmente. Aqui na fossa cubital e na região inguinal, a gente consegue comprimir com eficiência. Esses dois aqui, ok? Bem, para concluir, a gente está falando que o tratamento endovascular é um tratamento que tem menor morbidade, menores então complicações, só que ele está associado com algumas limitações, né? As limitações são de material. A gente precisa, indo aqui para baixo, de materiais para isso, de catéter, de stent, de materiais embolizantes. É preciso ter um serviço para isso, um setor com angiógrafo de boa qualidade. E não só esses dois, é uma equipe experiente que sabe fazer esse tipo de procedimento. Mas tendo tudo isso, é sim um procedimento de menor morbidade, por permitir uma menor perda volêmica, o acesso é percutâneo pela pele, por punção, sem necessidade de corte, de ponto, de anastomose venosa ou anastomose arterial, né? Então, de fazer um ponto nessas artérias que sangram. Então, tudo isso é uma vantagem para o paciente. Além da vantagem de ter um porte anestésico menor. O porte anestésico é uma anestesia local, ao invés de ser uma anestesia geral. O tempo de recuperação, não só anestésico, mas da cirurgia, é bem maior por ter um trauma menor no paciente. Tá? Em curto prazo e médio prazo, isso aqui é uma verdade absoluta. A gente sabe que isso tudo vai acontecer. Mas em longo prazo, em 10 anos, em 20 anos, a gente não sabe como aquele material vai se comportar. Se vai se manter aberto, ele pode trombosar por ser um corpo estranho, um stent. Por mais tecnologia que ele tenha, ele é um corpo estranho, ele pode trombosar, ou ele pode estar numa artéria que tem o fluxo alterado pelo aquele trauma. Então, ele pode trombosar aquele local, aquele material, né, aquele stent pode causar uma ruptura, ele pode fraturar. Então, tudo isso vai ter que ser feita uma reintervenção naquele paciente no futuro. E essa reintervenção, muitas vezes, é mais difícil do que aquela intervenção primária, que foi no trauma. Porque uma artéria que tem um stent ocluído, é difícil recanalizar aquilo, né? É duro. A gente vai ter material que tem que ser mais especial ainda para recanalizar um stent e colocar um stent dentro de um stent. Fica tudo mais difícil. Se aquele stent fraturou, eu tenho que ter um stent mais duro ainda, que seja menor e mais fino do que aquele que estava, para poder tratar aquele stent fraturado. Então, estão vendo a complexidade que isso fica. Então, em longo prazo, a gente não sabe como isso se comporta. Então, quero dizer que a gente evita cirurgias percutâneas, endovasculares, em pacientes muito jovens, adolescentes, jovens. A gente, se for colocar um stent muito longo, a gente evita essa situação, por saber que ele tem uma perspectiva de vida longa. A gente não saber como se comporta aquele material que a gente poderia colocar, né? Tratar o stent, o material embolizante, etc. Né? Então, isso é um ponto que a gente está aprendendo. Então, longo prazo, a gente evita, ou a gente tem um raciocínio dessa forma, para ser pelo menos mais cauteloso no paciente mais jovem. Tá? O tratamento endovascular, ele pode causar microembolização. Então, ao tratar aquele trauma arterial, sobretudo, né, ele pode embolar, até o venoso, no caso, ele vai embolizar aquele êmbolo, aquele sangue coagulado, ele pode embolizar. Pedaços de material, o próprio stent, a própria partícula pode embolizar, sair daquele local alvo e para um local que a gente não gostaria que fosse. Então, isso pode ser potencialmente fatal. Isso pode, por exemplo, fazer uma embolização que a gente está querendo fazer de uma artéria da face, que eu mostrei para vocês, o trauma por arma branca. A pessoa tomou uma facada na face, ao tratar aquela artéria maxilar, aquele material pode embolizar para a carótida interna, e daí causar um AVE, acidente vascular encefálico. Né? Isso pode ser grave, pode ser fatal para o paciente. Então, isso é importante ter esse conhecimento, ter a formação, a habilidade, materiais certos para isso, um serviço equipado certo para isso, com toda a estrutura de saúde também, enfermeira,
fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, circulante de sala. Então, uma equipe de saúde treinada, capacitada para ajudar, porque é um tratamento multidisciplinar, com essa equipe experiente. Ok? Então, esse era o recado para a aula de hoje. Fico mais uma vez à disposição para dúvidas, vários canais aí que estão no slide. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.